E aí, pessoal, suave na nave, Matheus aqui, dando continuidade à série de geometria analítica, vamos ver distância de um ponto a um plano. Bom, agora vai ser um conteúdo mais sensível, porque teremos que ter algumas discussões e relembrar algumas coisinhas que possa ter se esquecido, talvez durante a série. Bora. Distância de um ponto a um plano. Beleza, está muito óbvio que eu quero a distância, o quão distante está um ponto de um plano qualquer. Então, vamos dedicar a determinar um plano primeiro. Determinei um plano. Esse plano eu vou chamar de plano π. E eu vou falar que esse π ele tem equação como ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá bom? Esse aqui é o plano π. E eu tenho um ponto P0 no espaço, tá? E P pertencente ao plano π. São dois pontos. P0 é um ponto do espaço qualquer, tá aqui o P0, que é exatamente essa distância de P0 ao plano π que eu quero, e o ponto P0 é um ponto qualquer pertencente ao plano. Já que é um ponto qualquer, não necessariamente ele tem que estar abaixo, é P aqui, né? Não necessariamente a gente tem que estar no pé da perpendicular de P0, por exemplo. Ele pode estar aqui, certo? Isso aqui são as únicas informações que nós temos. Lembre-se disso, porque se essas são as únicas informações que nós temos que determinar, então, qual seria essa distância. Qual é essa distância? Do ponto P0 para a superfície do meu plano, que é um ponto contido no plano, a linha que nós iremos falar, certo? Beleza, perfeito, Matheus, entendi. Mas esse ponto a linha, seria muito fácil você falar, por exemplo, que a distância entre o ponto a um plano seja uma distância entre pontos P0 a linha. Realmente. Mas aí que tá. Será que realmente isso funciona? Porque se o ponto P0, por exemplo, não estiver em cima do plano, se estiver aqui na diagonal, a distância seria, na verdade, de um ponto pertencente ao plano para o ponto P0. Certo? Tá, entendi, Matheus. Então, a única necessidade que nós temos é de determinar a distância de um ponto pertencente ao plano para um outro ponto. E esse ponto pertencente ao plano tem que ser um ponto conhecido. Exatamente. Tá? Exatamente, essa é a ideia. Ou seja, o único ponto que eu lhe dei é o ponto P. É o ponto P. Ou seja, na verdade, a distância que você queria calcular é esta daqui, ó. PP0, sendo que você não pode falar que é PP0. Por quê? Porque nesse caso, que seria PP0, o que acontece? Se o ponto P0, a distância que vai separar, não seria uma reta ortogonal a uma dada superfície, ou seja, deveria ser esta daqui a distância do plano ao ponto pertencente ao plano, que é esse A qualquer, porém nós não temos ele. Então, por quê? Porque se você pega aqui, ó, P0 até o ponto pertencente ao plano na superfície, então essa é a distância. E não essa distância aqui que está nessa direção, né? Que está na diagonal. Agora, caso eu puxasse o ponto P0 para cá, eu não podia falar que essa distância é a mesma, porque seria um ponto pertencente fora ao plano. Então, o ponto mais próximo do plano seria um ponto pertencente ao plano que está contido aqui, ou seja, estaria na diagonal. Perfeito? Então, o que a gente tem que fazer para a gente resolver esse pequeno erro? Para a gente resolver esse pequeno erro, a gente tem que observar a seguinte ideia. Eu vou pegar, na verdade, sim, esse vetor PP0, certo? Isso aqui é um vetor. Eu vou pegar esse vetor PP0, mas o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma projeção no que? Nós não temos um vetor normal. O vetor normal ao plano é um vetor que forma 90 graus, que é ortogonal a qualquer ponto pertencente ao plano, perfeito? Então, observe que é exatamente o que eu quero. Eu quero sempre um vetor que seja ali perpendicular ao meu plano, que seria a, entre aspas, menor distância entre dois pontos. Ou seja, entre o ponto pertencente ao plano e a um ponto qualquer. Ou seja, eu vou projetar esse vetor PP0 na direção do vetor normal. E essa vai ser a distância. Ou seja, a distância do meu ponto
P0 para o meu plano π nada mais é do que a distância da projeção do vetor PP0. Como que a gente vai fazer isso? É a projeção do vetor, observe, do vetor. O que a gente vai fazer? Calma aí, muita calma nessa hora, pessoal. É a projeção do vetor PP0, chamamos de PP0, não foi? Foi. Do vetor PP0 na direção do vetor normal. Perfeito? E como não é distância, na verdade, isso aqui não é distância, isso aqui é módulo, né? Que é a projeção. Tá aqui. Então, um erro de notação que eu percebi que, por exemplo, esse livro ele coloca, que eu achei um erro de notação, eu acho que é um erro de notação, ou eu viajei, é que ele coloca P0, P, essa distância entre o ponto, como simplesmente isso daqui, ó, módulo do vetor AP0. Sendo que ele não especifica, por exemplo, o que estaria certo, né? Mas eu não tinha entendido que esse AP0 não é a distância entre os pontos, né? Não é isso, é a projeção. Aí depois o livro explica, porém eu ainda fiquei bugado com isso que ele colocou, entendeu? Então eu tô explicando aqui pra vocês, talvez vocês vão ver dessa forma. Então é a projeção, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora pra gente prosseguir com a conta? Bora lá. Já que é a projeção de um vetor e outro, como que eu projeto? Como que eu descobriria quem é esse cara? Ó, aqui, ó. Se eu estou projetando um vetor em outro, isso aqui seria o que? Seria exatamente o vetor projeção, que é AP0, perfeito? Multiplicado por o cosseno do ângulo, tá? Desse ângulo entre os dois vetores. Neste caso, esse ângulo daqui, ó. Perfeito? Tá bom, pessoal? Tudo certo? Seria o ângulo entre o vetor PP0 e o vetor AP0. E o vetor normal, aliás, né? Que basicamente o vetor normal, né? Ele não tá nessa direção, estaria aqui mais ou menos. Aqui seria o vetor normal, certo? Beleza. Então, o que nós temos é a seguinte coisa. Que eu posso calcular o produto interno visual comum entre dois vetores, certo? Que é exatamente a situação que a gente tem aqui, dois vetores, o vetor normal e o vetor PP0. Da seguinte forma, olha só. O vetor PP0 multiplicado pelo produto interno visual comum entre esse outro vetor é o módulo do vetor PP0 pelo módulo do vetor N multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Perfeito? Tá bom, pessoal? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com esse cosseno de θ e vai substituir, certo? Fazer uma substituição da seguinte forma. Olha só, como que a gente vai substituir isso aqui. Vamos lá. Ó, esse cosseno de θ aqui, eu posso fazer assim, com ele. Certo? Colocar em módulo ambos. E colocar em módulo o vetor AP0 que já estava, né? Que é o módulo dos vetores. Mesma coisa eu posso afirmar para esse cara daqui. Aqui é o produto interno visual comum. Módulo do vetor PP0. Perfeito? E agora eu posso juntar tudo isso. Certo? Sendo que o que acontece? Quem é esse módulo aqui? É a distância, que é exatamente o que a gente quer. Certo? Sobre o módulo vetor AP0. E aqui acabou, tá, pessoal? Aqui agora facilitou a nossa vida. Deixa eu ver se eu não deixei nada aqui por fora. Inclusive, se eu adicionar um módulo nesse vetor, eu tenho que adicionar um módulo nesses aqui também, tá? Perdão, esqueci disso. Erro de coisa aqui, né? Então aqui tá no módulo, certo? E o vetor AP0 vai pra lá.
Aí, o que iremos fazer nesta seguinte situação? Aqui eu tenho que separar. Ah, não, já está separado já. Então, o que iremos fazer na seguinte situação? O vetor módulo vetor pp0 não é pp0, né? Calma, eu cometi um erro aqui. É ap0 a substituição. Eu coloquei pp0. Sendo que é ap0, né? Calma que eu acho que eu cometi um erro aqui. Que agora me embolou. Viajei aqui, ó. Eu tenho o vetor pp0, certo? Da onde eu tirei esse vetor ap0, meu Deus? O vetor ap0 é o vetor projeção. Isso eu entendi. Beleza. Sendo que seria o vetor pp0, né? Aqui é vetor pp0, gente. Eu viajei. pp0. Não sei porquê, mas eu viajei. Então, esse camarada é o vetor pp0. Pronto, e agora eu posso, né, eliminar esse fator e fica exatamente distância de P0 ao plano π é o produto interno visual comum entre o vetor pp0, certo? Esse vetor aqui, pelo modo do vetor normal. Perfeito? E aqui acaba, e essa seria a distância, tá bom? Entre um ponto e um plano. Perfeito, pessoal? Eu me embolei um pouquinho, mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? Esse, no caso, AP0 e some aqui, tá? Que é PP0. PP0 aqui. Tá? Então, bora recapitular do início. A distância, então, do ponto P0 ao plano π é o vetor, é a projeção do vetor PP0 na direção do vetor normal, gerando um vetor A'P0, sei lá, A' aqui, P0, certo? Vai estar por aí, vai estar nessa direção do vetor normal. Então, seria, no caso, a projeção do vetor pp0 na direção do vetor normal, beleza? Se a projeção do vetor pp0 na direção do vetor normal, quer dizer que, na verdade, nada mais é do que o módulo do vetor pp0 multiplicado pelo cosseno do ângulo. Em que o cosseno do ângulo, na verdade, então, a gente pode deixar dessa forma, e a gente teria que, entre o vetor pp0 e esse vetor, e a direção do vetor normal, eu tenho um ângulo entre eles. Então, eu posso calcular esse ângulo entre eles da seguinte forma. Cosseno de θ é o produto interno visual comum em módulo dos vetores pelo módulo individual de cada vetor. E aí, depois disso, você substitui e encontra por aí a distância, certo? Que é exatamente a projeção que nós queríamos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Me embolei um pouquinho, mas eu acho que deu para pegar a ideia. Então, fiquem com Deus.